Fala galera do YouTube, canal Ian Cardoso, mais um vídeo de história da igreja. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a origem do monasticismo. No vídeo anterior falei um pouquinho sobre Constantino, sobre a questão da perseguição que o cristianismo sofreu ali na passagem do século III para o século IV. Então corre comigo que tem mais um vídeo sobre história da igreja. Antes de falarmos sobre a questão do monasticismo em si, é importante que a gente trate um pouquinho sobre as influências, que foram importantes para o desenvolvimento deste evento, deste fenômeno. O historiador Justo Gonzalez ele chega a falar de algumas influências dentro das próprias escrituras, como os escritos de Paulo, mas também algumas influências das filosofias clássicas. Entre as filosofias clássicas, uma que influenciou fortemente o advento do monasticismo foi a filosofia platônica, que eu já até falei um pouquinho em vídeos anteriores, só para a gente poder falar um pouquinho sobre o platonismo, só para a gente mostrar que ele tratava algumas questões que foram importantes para o monasticismo, como por exemplo a questão do antagonismo entre espírito e carne, a carne é uma coisa má, Então o platonismo, que também enfatizava a questão da contemplação, da meditação, da reflexão e do ascetismo, um rigor sobre o corpo, Isso foi muito importante, essa influência foi muito importante para a natureza do monasticismo que foi surgindo e se desenvolvendo no meio cristão. No século III, Plotino, um filósofo que viveu no século III, ele passou a desenvolver as doutrinas do platonismo, essa tradição que ficou conhecida como neoplatônica. Ele também enfatizou, assim como Platão, a questão do corpo, do ascetismo e outras questões que foram importantes para o monasticismo, como também outras filosofias, como epicurismo, estoicismo. Todas essas filosofias clássicas tiveram o seu peso de influência no advento do monasticismo cristão. Essas filosofias contribuíram para que alguns conceitos como o celibato, a busca por uma pureza, por uma perfeição, fossem cruciais para que esses monges, essas pessoas que iam viver uma vida de contemplação, pudessem alcançar uma perfeição, uma superioridade, um estado de contemplação espiritual. E essas filosofias misturadas com as doutrinas cristãs, elas resultaram no monasticismo cristão. A palavra monge vem do grego monakos, que significa solitário. E o termo anacoreta, que era também um título que esses monges, essas pessoas que saíam da vida em sociedade para viver no deserto, nas montanhas, também eram chamadas de anacoretas, que significa fugitivo. Então, a gente pode equilibrar esses termos, como aquele que vai viver uma vida solitária, longe da sociedade, fugindo da vida em sociedade. Então, esse é o conceito de monge que nós vamos estabelecer aqui para esse vídeo. Uma vez que estabelecemos o conceito, essa introdução sobre as influências, sobre o termo monge e a gente vai falar um pouquinho agora sobre quem foram os primeiros monges, que nós temos conhecimento. Não há um consenso entre os estudiosos de quem teria sido o primeiro monge, o fundador do monasticismo e acredito que a gente nunca vai poder bater esse martelo. Porém, há duas tradições, uma de que o monasticismo começou como fenômeno que se popularizou, ganhou importância com Santo Antão, um monge que viveu no Egito. Outros colocam como Paulo de Tebas, que também foi um eremita que viveu no Egito. São Atanásio, que foi um teólogo importante para a história do cristianismo, ele escreveu a vida de Santo Antão. Então, para Atanásio, Santo Antão foi o primeiro monge que existiu. Já para Jerônimo,
né, o homem que traduziu a Bíblia do grego para o latim, né, com a famosa versão da Vulgata Latina, né, o primeiro monge foi Paulo de Tebas. Então nós temos essas duas tradições. Tanto Santo Antão como São Paulo de Tebas, eles têm algumas coisas em comum, né? Eles são vistos nessas histórias, na tradição cristã, como homens virtuosos, homens santos, superiores, homens que têm muito a ensinar. Eles viviam em desertos, né, em montanhas, cavernas, tal, alguns oásis, sempre contemplando. Até algumas versões sobre que Santo Antão buscava fugir, né, das tentações, né, do diabo, e que ele lutava em constante oração, né, sempre nesse estado de contemplação. Agora, um fato comum é que eles viveram no mesmo período. Né? Paulo e Santo Antão são contemporâneos. Eles viveram ali no século III e o iniciozinho do século IV. O monasticismo já era um fenômeno, né, que existia antes da grande perseguição e, consequentemente, antes de Constantino. Mas foi após, né, Constantino, após sua conversão, sua influência dentro da igreja, que nós vemos algumas mudanças importantes, né, para a própria difusão, né, do monasticismo. Né? O impacto de Constantino foi muito grande para a igreja. E, embora alguns, né, cristãos tenham visto de forma positiva a ascensão de Constantino em favor da igreja, né, um cara que foi muito importante nessa questão de apoio a Constantino foi Eusébio de Cesareia, que escreveu a História Eclesiástica, que é uma das grandes fontes que nós temos para o estudo desse período. Mas nem toda a igreja pensava assim. Muitas pessoas passaram, né, a protestar contra, né, uma decadência da vida espiritual da igreja. Né? Tínhamos agora uma sofisticação da hierarquia eclesiástica. O fenômeno do monasticismo ele pode ser entendido como um protesto, uma forma de se preservar, de preservar a pureza, né, em meio a um mundo que está se corrompendo. A igreja agora ela é vista por essas pessoas como corrompida, né, através da sua união ao Estado. E esse impacto de Constantino é tão grande, após o seu advento, após as suas ações dentro da igreja, nós vemos monges aos milhares. Né? Se eram poucos, né? O monasticismo ele nasce ali no Egito, na região do Egito. Após Constantino ele está se espalhando, né, em outras regiões. Né? Então, a gente não pode negar o peso, né, o impacto de Constantino para o desenvolvimento do monasticismo. O monasticismo ele gerou um ideal, né, de santidade, de superioridade, de castidade. Né? E esses monges, essas pessoas que viviam uma vida de contemplação, né, passaram a ser vistos como exemplo dentro da igreja. Então, nós temos agora um fenômeno, né, de difusão ainda maior ocorrendo, né, dentro da igreja. Né? O monasticismo passou não a ser mais um fenômeno ali do norte da África, mas passou a se desenvolver pela Mesopotâmia, Síria, né, na Ásia Menor e até algumas regiões, né, da Gália, né, ali na Península Ibérica também. Passamos a ter difusão, né, do monasticismo em outras regiões do Império. Essa difusão, né, do monasticismo ela está muito relacionada a um novo tipo de monasticismo. Né? O monasticismo é comunal. Né? A palavra cenobita, que é o termo para esses monges que viviam em comunidade, ela vem de um termo que significa vida comum. Né? E um dos grandes expoentes para a popularização, né, desta prática monástica foi São Pacômio. Né? Pacômio foi um monge que nasceu no finalzinho do século III e viveu na primeira metade do século IV. E ele, né, foi muito importante para essa organização e difusão do monasticismo comunal. Esse monasticismo comunal que também contrasta com o monasticismo solitário, é uma vida solitária. Então agora nós temos uma realidade em que os monges vivem em comunidade, né, em um lugar específico. Né? E aí nós temos o advento dos mosteiros, né, os lugares onde esses monges vão conviver. Esses mosteiros, né, São Pacômio, né, a tradição diz que ele teria criado até 9 mosteiros, organizado
ele cria uma espécie de regra, né, a regra de São Pacômio. Então, né, viver num mosteiro, viver entre os monges, requer disciplina. Então, tinha algumas regras que precisavam ser seguidas por esses monges, por esses cenobitas, né? Então, nós tínhamos uma divisão de tarefas, diversos ofícios, né, dentro dos mosteiros, e com a difusão, com essa disseminação dos mosteiros, a própria organização passou a ser mais complexa. E aí nós temos o desenvolvimento de um cargo muito importante, que é do abade, né? A palavra abade, a sua etimologia está relacionada com a palavra Abba, né, hebraica, que significa pai. Então o abade é aquele pai, aquele líder, aquele que vai organizar, é uma liderança. Ele é a autoridade máxima do mosteiro. Pacômio foi muito importante para a difusão, disseminação e o desenvolvimento desta nova natureza, dessa nova prática monástica, que foi a mais comum, né, ao longo da Idade Média, por exemplo, né, a vida comunal, né, no mosteiro. Se o monasticismo surgiu como um protesto, como uma oposição ao estilo de vida que a igreja estava vivendo após, né, a sua aproximação com o Estado, com o passar do tempo, ainda no século IV, nós temos uma espécie de apropriação do monasticismo feito pela igreja, né? Um personagem importantíssimo foi São Martinho de Tours. Martinho de Tours, né, Tours é uma cidade, né, da Gália, atual França, e Martinho, ele foi monge, santo e bispo. Então, olha como é que ele une diversos fatores, diversos conceitos que estão muito relacionados ao estilo de vida que a igreja vivia e à própria organização eclesiástica. Então ele é um monge, ele é um cara santo, ele é uma pessoa superior, que está vivendo o ascetismo, mas ele também foi bispo da cidade de Tours. Outro também que foi muito importante foi São Basílio Magno, né, ou São Basílio de Cesareia, que ao lado de seu irmão Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, são os três grandes padres capadócios, nós conhecemos assim, né? Assim como Martinho de Tours, Basílio, ele também foi bispo, né? Então nós temos agora o monge, né, a figura do monge muito associada à figura do bispo. O desenvolvimento do monasticismo, ele é paralelo ao processo de cristianização do Império Romano. E chegou a um certo ponto que ele se tornou um fator dessa cristianização. Por exemplo, a partir do século V, nós temos diversos processos, diversos movimentos de expansão missionária, né, em que esses mosteiros, esses monges, a vida monástica está completamente relacionada. Muitos missionários eram monges. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tratamos mais um pouquinho sobre a história do cristianismo. Tem outros vídeos no canal aqui tratando sobre perseguição, falando sobre Constantino, sobre teologia da igreja primitiva. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, então. Deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa seu comentário. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!